Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como você pode deixar o seu bolo sem glúten mais macio e úmido, substituindo o açúcar por adoçante. Bom, como que fica o nosso bolo quando nós substituímos o açúcar da receita por um adoçante? Antes de eu te responder essa pergunta, você precisa conhecer as funções que o açúcar agrega às nossas preparações, para somente depois entender o que é preciso fazer para que quando você substituir o açúcar por um adoçante, ele continue ficando macio e úmido no resultado final. Bom, o açúcar tem a função de, é claro, além de adoçar, também trazer umidade à nossa massa, porque quando nós adicionamos o açúcar e submetemos a nossa massa a uma temperatura, o nosso açúcar ele forma uma calda dentro da nossa massa e isso vai trazer umidade. Além disso, o açúcar também ajuda na coloração e no sabor dessa massa, porque ele carameliza em altas temperaturas. Então, aquele aspecto dourado por fora também é em consequência da caramelização do açúcar no bolo. O açúcar também é responsável por trazer leveza e maciez. De que maneira? Quando nós batemos o açúcar com uma gordura na batedeira, o grânulo do açúcar permite que nós façamos uma grande incorporação de ar nessa massa. Por isso, o resultado final ele fica mais leve e mais macio, também devido ao açúcar. Além disso, o açúcar ele reduz a temperatura no interior da massa quando ela está assando. E o que isso significa? Significa que quando eu tenho uma temperatura mais baixa no centro da massa, eu tenho uma gelatinização dos amidos e a coagulação das proteínas de maneira mais lenta. Isso possibilita que o meu resultado final fique mais úmido e macio. Além disso, o açúcar também ajuda na validade dos nossos produtos, porque ele reduz a proliferação dos micro-organismos dentro dele. Os açúcares mais utilizados na confeitaria e panificação são o açúcar branco, o cristal, tanto o cristal quanto o refinado, o demerara e o açúcar mascavo. Nós podemos substituir então esses açúcares por adoçantes, de preferência os adoçantes naturais, como estévia, xilitol, eritritol, tudo bem? Busque utilizar esses adoçantes naturais para manter a qualidade de vida, e também a qualidade do seu resultado final. Bom, mas não é somente substituir o açúcar pelo adoçante que nós teremos o resultado final macio, fofinho e úmido. É preciso que a gente agregue outros ingredientes que ajudem também nessas características, porque o adoçante ele somente adoça, ele não dá leveza, ele não dá maciez, ele não dá volume à nossa massa. Então os bolos feitos com adoçante eles são mais clarinhos, com um menor volume, são mais ressecados. Isso se você fizer com a receita original somente substituindo o açúcar por adoçante. Agora, se você busca um resultado final macio, úmido, leve, fofinho, que cresça bem, você precisa agregar outros ingredientes. E quais são esses outros ingredientes? Ingredientes que combinem com suas características, as características do adoçante para deixar o seu resultado final macio. Então nós podemos utilizar farinhas ricas em proteínas e gorduras, como é a farinha de amêndoas, de amendoim, trigo sarraceno, aveia, farinha de grão de bico. Então essas farinhas, se você utilizar no seu mix, quando você substituir o açúcar pelo adoçante, vai ajudar na característica de maciez e umidade da massa. Além disso, o indicado é que quando você faz essa substituição do açúcar pelo adoçante, você aumente de 20 a 30% o teor de gordura da sua massa, seja de gordura, como óleo vegetal, manteiga ou ovos. Você também pode aumentar a quantidade de ovos utilizada na receita para que o seu resultado final fique mais macio e úmido. Além disso, nós também podemos adicionar os purês de tubérculos, como de inhame e de batata doce, que vão agregar maciez, umidade à preparação, e também purês de frutas, que além de ajudar no adocicado da nossa massa, também vão agregar essas características de maciez e umidade ao resultado final. Então, para você fazer a substituição de um jeito que você goste do resultado final, o importante é que você teste, pratique, substitua o açúcar de uma receita, mas sempre observando essas dicas que eu te dei. Então, coloque uma outra farinha mais rica em gordura, em proteína, adicione um ovo a mais, coloque um purezinho de tubérculo na sua preparação para você ver que o resultado final vai ficar mais macio e mais úmido. Hoje em dia nós temos no mercado opções de adoçantes que não deixam retrogosto nas receitas. São adoçantes um pouquinho mais caros, mas o resultado final ele é muito similar ao açúcar quanto ao adoçar, o doce da receita. Não as características do que o açúcar agrega, mas ele não deixa o retrogosto amargo na boca.
Então nós temos, o que acontece com esses adoçantes é que, por processos químicos, eles retiram a substância responsável por deixar esse retrogosto, deixando somente a substância que adoça. Então nós temos combinações de adoçantes que não deixam retrogosto na receita e adoçam de maneira satisfatória. Porém, sempre observe as dicas que eu falei, né, quanto a agregar outros ingredientes para que a sua receita fique macia e fofinha no resultado final. Bom, eu particularmente não gosto de utilizar adoçante, então quando eu quero reduzir a quantidade de açúcar, eu adiciono um purê de maçã, um purê de banana à minha preparação, ou então eu somente reduzo mesmo o açúcar utilizado, mas eu não gosto de utilizar o adoçante. Caso você goste de utilizar ou necessite, então você observe essas dicas que eu tenho certeza que o seu resultado final vai ficar muito mais saboroso e mais macio e úmido. Bom, essas eram as dicas que eu queria dar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você aplique no seu dia a dia. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo do vídeo que eu vou responder com muito carinho. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. Tem muitas receitas deliciosas aqui no canal. Dá uma olhadinha, se você não conhece ainda, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!